Você sabe o porquê dos ventos ou da brisa marítima? Por que um balão de ar quente voa? O porquê das correntes marinhas? Quem já viu aí o nosso querido Nemo sendo levado pelas correntes? E se eu te disser que os princípios que levaram o nosso querido Nemo são semelhantes aos princípios de funcionamento de um exaustor? E mais, o nosso próprio planeta possui uma mecânica interior no seu manto explicada pelos mesmos princípios. Então, tudo isso tem a ver com o nosso segundo modelo de propagação de calor. Quer saber mais? Vem comigo nesse vídeo que nós vamos destrinchar esse assunto agora. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando falamos em correntes de convecção térmica é: ela está relacionada com líquidos e gases. Isso porque em sólidos as moléculas estão fortemente ligadas e, portanto, não podem se deslocar. O segundo fato que você deve se lembrar é que tudo tem a ver com densidade. Lembra da fórmula? O que é densidade? Massa sobre volume. Imagine o ar. O ar aquecido, ele se expande, ou seja, volume maior para uma mesma massa. Logo, temos a nossa densidade diminuindo. Isso gera um deslocamento dessa massa menos densa para cima. Ao mesmo tempo, cria-se zonas de baixa pressão nessas posições da massa ascendente, o que puxa o ar da vizinhança, a zona de alta pressão. Por outro lado, se temos ar quente vindo de baixo, no alto teremos ar mais frio e, portanto, mais denso. Este, então, começa a escorrer, envolvendo o ar quente que vem de baixo. Cria-se, assim, um círculo que chamamos de correntes de convecção. Quem já fez a experiência da vela sobre uma ventoinha? É a corrente de ar quente se deslocando para cima devido à diminuição da densidade do ar em torno da chama da vela, o que faz o ar quente subir e girar a ventoinha. Esse princípio da densidade menor para o ar aquecido é o que mantém os balões de ar quente voando. É inclusive o mesmo princípio de funcionamento dos exaustores. Vai funcionar pelo mesmo princípio então da nossa vela aqui, Ar quente subindo. Agora pense nos ventos. Os ventos se formam pelo aquecimento do ar na superfície, dos raios do sol que esquentam o solo. Esse solo, por condução, aquece o ar em contato, provocando então a ascensão desse ar quente. E teremos então o início da corrente de convecção. Agora, vamos ver duas situações diferentes ocasionadas por essas correntes. No verão, temos uma situação normal da corrente de convecção. O ar quente subindo leva os poluentes das fábricas e dos carros para as camadas superiores. Agora, no inverno, isso muda, pois como faz mais frio na superfície do que nas camadas logo acima, os poluentes não sobem para as camadas superiores. E quem vai sofrer com isso são as crianças e os idosos com as doenças pulmonares. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens para a gente ver esse fenômeno da inversão térmica. Eu acredito que muitos de vocês já presenciaram isso, Às vezes a gente vê e às vezes nem sabe. Parece com uma neblina, pouco diferente, Observe a concentração de gases poluentes nas camadas inferiores. Isso devido às baixas temperaturas nesses períodos de inverno, impedindo assim a ascensão dos gases poluentes.
visto que as camadas inferiores encontram-se em temperatura inferior àquelas logo acima destas. Beleza? Um outro exemplo é quando estamos aglomerados numa sala sem ventilação. Em pouco tempo, começa-se a perceber o abafamento da sala. Como dissemos, o ar próximo das pessoas começa a se aquecer. Isso devido à diferença de temperatura entre os corpos e o ar. Assim, o ar se expande nas proximidades do corpo, se tornando menos denso. Logo, ele sobe e ocupa o lugar do ar mais frio junto ao teto, que estando mais denso, desce. Forma-se então as correntes de convecção. Logo a sala começará a se mostrar abafada por aumento de temperatura. O ar condicionado ou mesmo o aquecedor é pensado dessa forma. Vamos lá, o ar condicionado. Coloca-se o ar condicionado no alto para que ele jogue ar frio no alto de modo a fazer a corrente de convecção. Se você colocar ele embaixo, não terá a formação dessa corrente. E o equilíbrio será somente por condução, contato das camadas superiores quentes com as inferiores frias, o que não será tão eficiente. Pelo mesmo princípio, então, a gente pode dizer que o aquecedor funciona da mesma forma. Ele deve ser colocado embaixo para que o ar quente suba. Mas atenção ao seguinte, já vimos que o calor ele se propaga sempre no sentido de busca de equilíbrio. Então, as correntes de convecção existirão até o momento que existir diferença de temperatura entre os corpos e o meio. Antes do equilíbrio, existe aí um fluxo de calor dos corpos para o ambiente, até que as temperaturas se igualem. Então, vamos definir aqui corrente de convecção. Trata-se de um processo de propagação de calor, isto é, energia térmica em trânsito, de um local para outro, devido à mudança de densidade, consequência da diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente. Note que a condução térmica, no caso da sala, disparou o gatilho. Eu disse a condução. Corpo com temperatura diferente da temperatura do ambiente envolto. Logo, há aqui calor em trânsito por condução. O fato do ar do ambiente esquentar e mudar sua densidade, isso irá gerar agora movimento dessa mesma massa de ar esquentada para cima. Ou seja, estamos criando aqui a corrente de convecção, que se observa em um movimento ascendente da energia térmica recebida do corpo, inicialmente fornecida por condução, ou seja, contato. Observe que na condução só a energia térmica muda de local. Na condução, as partículas do meio só vibram, pois não há movimento livre. No caso da convecção, o movimento livre é permitido e a energia térmica muda de local juntamente com as partículas que também se deslocam agora por existência de diferença de densidade. Agora, atenção, olha só, esse movimento de ascensão do ar quente só é feito porque estamos falando de um ambiente que está sob ação da gravidade. O mais denso sempre tende a descer por ação da gravidade. Se o ambiente não possuir gravidade, eu digo o ambiente, o planeta, vamos dizer aqui, o local que você está, né? Então, não haverá corrente de convecção. Se você estiver no espaço, não haverá. Logo, vimos duas formas de não haver corrente de convecção. Olha só, duas. Primeira, quando a temperatura do ambiente entra em equilíbrio com a fonte de calor, não haverá mais corrente de convecção. Segunda,
ou quando em um ambiente livre de gravidade. Também não haverá mais convecção. Mas não, porque aí fora da gravidade já nem iniciou, né? Vamos comentar aqui agora o nosso exemplo de brisa marinha. A brisa ocorre pelo mesmo processo do vento. No entanto, essas correntes, que a gente chama de brisa, quer dizer um vento do litoral. Ou seja, só ocorre brisa à beira-mar. Fora da beira-mar, aí sim é vento. Agora observe o esquema. Vamos nos ater aqui agora ao dia. A Terra se aquece mais do que o mar. E portanto, o ar sobre a Terra tende mais a subir, a ter essa ascensão. Isso gera a zona de baixa pressão na Terra. E assim, sobre a água teremos uma zona de alta pressão. O que eu digo alta, mais alta do que na Terra, onde o ar está ascendendo mais fortemente. Isso vai provocar um empuxo na direção do ar do mar para a Terra, formando aí o que a gente chama da brisa marítima. Agora, durante a noite, a água se esfria mais lentamente do que a terra e, portanto, o ar sobre o mar tende a subir mais do que na terra. Isso vai gerar aí a zona de baixa pressão sobre o mar. E assim, sobre a terra, teremos a nossa zona de alta pressão, que sofrerá o empuxo em direção ao mar. Temos aí a brisa terrestre. Essa, gente, foi então a nossa aula aí sobre correntes de convecção. Espero que tenha conseguido passar aí de forma bem mais clara, o conteúdo. Na sequência, aí a gente vai falar de um terceiro modo de propagação de calor. Quer aprender mais sobre a propagação de energia? Vem com a gente aí para as próximas aulas, nós vamos tratar disso. Um abraço a todos, fui!